Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está acompanhando esse vídeo do meu canal. Meu nome é Renato Rodrigues e eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o YouTube, falando dessa vez sobre futebol. Bom, vou voltar a trazer vídeos nesse estilo aqui para vocês. Eu tenho falado sobre basquete aqui no meu canal e inclusive tenho feito poucos vídeos para vocês. E quero voltar a gravar mais, quero voltar a fazer mais vídeos, então fiquem atentos que provavelmente vou postar vídeos semanais para vocês, semanais, diários, dependendo de como vou me comportar durante a semana para trazer conteúdo para vocês. Já vão se inscrevendo, compartilhando, deixando o like. Provavelmente eu deva pegar algum corte desse vídeo e postar no meu Instagram, então se você quiser acompanhar também o meu Instagram, onde eu mostro um pouco mais do meu trabalho. Estou em processo de formação para me tornar um jornalista e já tenho atuado um pouco na área, cobrindo o Santos, por uma web rádio lá no YouTube, o Tic Tac Sports. Então, se você quiser acompanhar o meu trabalho pelo Instagram, me sigam, renato.rodriguesfc. O link está aqui nos comentários, aqui na biografia desse vídeo, perdão. Sei lá, não lembro como é que é o nome, já faz muito tempo que eu não faço vídeo pro YouTube. Mas enfim, estamos aqui para falar sobre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Eu vou escolher temas para debater ao longo desses vídeos, mas hoje eu decidi fazer esse vídeo em específico porque Palmeiras e Santos traz uma tônica muito diferente das outras partidas de quarta-feira, justamente pelos acontecimentos que ocorreram na rodada. Começando pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras hoje pode se distanciar ainda mais na liderança. O Palmeiras, dos três que estão brigando, dos dois, né, que estão brigando junto com ele, com Flamengo e Cruzeiro, o Palmeiras é a equipe que mais tem jogos para fazer. O Palmeiras ainda vai jogar contra o Santos na quinta-feira e depois enfrenta novamente o Santos no dia 15, na parada da data FIFA, para completar os jogos em que estão faltando, né, para a equipe do Palmeiras, e é justamente contra o mesmo Santos que vai enfrentar na noite de hoje. O Palmeiras pode arrancar ainda mais, se distanciar mais da tabela, já que o Flamengo empatou, tropeçou contra o São Paulo, e o Cruzeiro, apesar de vencer, o Cruzeiro tem jogos a mais. Então o Cruzeiro tem 2 jogos a mais nesse momento. Então, para o Palmeiras, tendo em vista que tem 2 jogos a menos, um a cumprir nessa rodada e o outro na parada da data FIFA, o Palmeiras pode se distanciar e ver com bons olhos esses 2 jogos contra o Santos, um no Allianz e outro fora de casa. Evidentemente que são clássicos, eu sempre costumo dizer que clássicos são jogos muito atípicos, porque independente da situação de cada clube, as duas equipes vão dar mais de 100% de si, muita garra, muita disposição para vencer esse jogo, porque não é mais um jogo, né? Não é apenas uma partida, é um clássico, e um clássico pode mudar toda a chavinha de um clube na temporada. O Palmeiras ainda tem a final da Libertadores para disputar, justamente contra o Flamengo, adversário esse que está disputando o Brasileirão. O Brasileirão ponto a ponto desde a primeira rodada, e então vencer esses jogos de agora, pensando que o futuro, diante do confronto do Flamengo no dia 29 de novembro na final da Libertadores, o Palmeiras pode poupar alguns atletas e quem sabe tropeçar em algumas rodadas, uma rodada antes, uma rodada depois. Então é muito importante vencer esses jogos contra o Santos. E detalhe, o Palmeiras vai ter o time praticamente todo à disposição. Alan de volta depois de cumprir suspensão, Gustavo Gomes e Piquerez também pelo mesmo motivo. Então o Palmeiras vai ter um time quase todo completo, em alta após se classificar pela Libertadores. Uma virada histórica sobre a LDU, jogadores em alta porque foram convocados para suas respectivas seleções, o Vitor Roque indo para a seleção brasileira principal, depois de começar muito mal o campeonato pelo Palmeiras, começar muito mal o ano pelo Palmeiras, e depois deslanchar de uma forma impressionante, e hoje em dia ele é um dos principais, se não o principal atacante, porque do lado dele tem outro grande jogador, que é o Flaco Lopes. Então o Palmeiras é um time muito bem recheado, a partir dos 11 iniciais até o seu banco de reservas, que são jogadores que fazem a diferença e que, se o titular tá mal, não vai entregar, você sabe que o reserva tá lá e o reserva pode fazer a diferença. O Bruno Rodrigues, por exemplo, no jogo contra o Juventude, parecia que nem estava 2 anos sem jogar futebol e voltando ao ritmo de jogo. Fez uma excelente partida, muito bem, fez gol. O Palmeiras venceu o Juventude, lembrando sempre, continuando em alta por conta do jogo da LDU e agora contra um clássico contra o Santos dentro de sua casa, com o apoio do seu torcedor, aquele mesmo que também apoiou nessa mesma quinta-feira, uma semana atrás, contra a LDU, e com certeza vai empurrar o Palmeiras
para vencer o Santos no jogo de hoje. Não quer dizer que isso vá acontecer. É um cenário que provavelmente possa vir a ocorrer, né? Que é uma vitória do Palmeiras sobre o Santos. Mas a gente sabe que futebol não é uma ciência exata, não é uma probabilidade exata. Eu encaro hoje o Palmeiras como o favorito para vencer o Santos e conquistar os 3 pontos hoje no Allianz Parque. Beleza? E se o seu adversário, né, se o Palmeiras vive uma situação de títulos, possivelmente 2 títulos na temporada, Libertadores e Brasileirão, um doblete muito importante para um time aqui do Brasileirão, o Santos vive um cenário totalmente diferente. Ontem tivemos um confronto diretíssimo pela a zona de rebaixamento, aquela 17ª e 16ª colocação. Vitória Internacional. O Internacional com 36 pontos é o 15º, estava na frente do Santos no começo da rodada, Santos em 16º com 33, e o Vitória, se eu não estou me enganado, com 34 pontos nesse exato momento, com 31 antes. O Vitória vence o Internacional. O Internacional, para mim, de longe, é uma das piores equipes em futebol jogado desse Campeonato Brasileiro. E eu escutei muito esses últimos dias, né, principalmente depois do jogo contra o Vitória, que o Internacional é o principal candidato ao rebaixamento. Entendam, o time que está na zona de rebaixamento hoje é o 17º e abre o Z4 é o Santos, com 33 pontos. Vejo o Santos mais favorito do que esses 2 clubes a cair para a segunda divisão. Eu digo por quê? O Santos tem confrontos dificílimos. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Mirassol. Depois enfrenta, não me falha a memória, a exata sequência não é essa. Mas acho que é Inter, Juventude fora, Sport em casa e ainda enfrenta Cruzeiro. Encerrando a rodada, acho que é Sport, Juventude e Cruzeiro. É uma tabela complicada. O Santos vai fazer 5 jogos. Repito, 5 jogos contra adversários da parte de cima da tabela. Palmeiras 2 vezes, Flamengo, Cruzeiro e o Mirassol, e joga contra 2 adversários da parte de baixo, né, do Santos, que é o Juventude e o Sport, e ainda joga contra o adversário direto, que é o Internacional. Eu digo, a tabela do Santos é difícil ainda mais pelos jogos que o Santos fez recentemente. O Santos empatou com o Fortaleza em casa num jogo onde o Santos tinha que vencer como obrigação. Não havia outra possibilidade. O empate diante do cenário que ocorreu, né, de estar perdendo de 1-0, não conseguir furar a defesa do Fortaleza e empatar, ok. Mas o Santos não deveria ter nem entrado nesse contexto. Era para o Santos ter vencido e ponto. O Santos empata contra o Botafogo, que é um resultado fora de casa, diante de um Botafogo que tem uma equipe muito mais qualificada. O Santos com seus problemas, o empate ok. Mas a vitória, a derrota para o Vitória dentro de sua própria casa também é inaceitável. O Santos foi se complicando cada vez mais, teve diversas situações, como a do Vasco no 6-0, de fazer 8 pontos, abriu uma gordurinha muito importante sobre o Vasco na zona de rebaixamento, distanciar cada vez mais, tomou 6, e do Vitória novamente teve essa oportunidade de criar uma gordurinha e se distanciar mais do Vitória. O Santos perdeu em casa, perdeu do Fortaleza, e nessa meio tempo, empatou com o Fortaleza, empatou com o Botafogo também. Então, o resultado para o Santos que interessa contra o Palmeiras, que pelo contexto, né, das ações, se o Santos tivesse vencido Vitória, quem sabe até esse empate contra o Fortaleza também não deixasse o Santos na zona de rebaixamento, ou outros jogos que o Santos deixou de ganhar e que poderia e deveria ter ganho, como é o caso do Bragantino, como é o caso do Grêmio também, que o Santos tinha a obrigação de vencer jogando dentro de sua casa, mas não ocorreu. Então agora o Santos vai ter que ir para o Allianz Parque buscando a vitória. E o Santos com alguns problemas. O Luan Pérez não vai jogar hoje, que é o zagueiro titular. O Luan Pérez está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e apesar de não estar fazendo bons jogos, é o principal zagueiro do Santos na temporada. É o zagueiro que mais atua, querendo ou não, é o mais consistente. E os outros jogadores da defesa do Santos não me transmitem confiança alguma, e o torcedor do Santos pode concordar comigo. O Adonis Frias, apesar de ter feito aquele cruzamento que originou o gol, fez uma partida tenebrosa contra o Fortaleza. De todos os jogos em que ele fez pela camisa do Santos, esse foi de longe o pior, muito mal. O Santos só não perde aquele jogo porque o Brasão salva depois do empate uma defesaça em cima da finalização do Moisés, inclusive que o próprio Adonis Frias ficou no chão 2 vezes para a mesma jogada do mesmo jogador. Ainda tem o Alexis Duarte, que ainda também não empolgou. O Zé Ivaldo, que é um zagueiro muito irregular, muito inconstante, ele pode ir de 0 a 100 muito rápido, tá fazendo uma grande partida e do nada estragar tudo. Já foi expulso
pelo seu temperamento, não tem um emocional e psicológico para esse tipo de jogo e provavelmente vai ser titular no jogo de hoje ao lado de Adonis Frias e William Arão, que está voltando de lesão, é um bom jogador, nas partidas que entrou demonstrou confiança e que pode ser o titular naquela posição no lugar do Schmidt, mas hoje vai atuar como terceiro zagueiro, função que ele já fez no Panathinaikos jogando como zagueiro também, e o Santos contratou ele justamente por essa polivalência, essa versatilidade em atuar em duas posições. O Santos provavelmente deve contar com a volta do Souza, mas um jogador muito interessante específico no elenco titular, que é a presença do Robinho Júnior. Robinho Júnior vai ser titular no jogo hoje, provavelmente deve ser titular no jogo hoje ao lado do Lautaro Dias, Roleiser e Guilherme novamente no banco, mas o Roleiser deve ir para o banco de reservas e o Neymar não vai ser relacionado. É um Santos com muitos problemas e é um Santos hoje que, apesar de ter um elenco melhor do que aquele rebaixamento em 2023, o ano de 2023 ainda me parecia mais favorável para o não rebaixamento do que o 2025. O ano de 2025 se mostra ser muito difícil, principalmente pela sequência e o futebol que o Santos vem apresentado. O jogo de hoje contra o Palmeiras, o Santos, com o Vojvoda, já apresentou mais facilidade em jogar contra equipes que se propõem a atacar e não se propõem a defender o jogo todo, como é o caso de Vitória, por exemplo. O Santos teve muita dificuldade para jogar contra o Vitória, mas o Santos tem mais facilidade para jogar contra essas equipes que querem jogar, querem realmente ter o controle da bola, assumir o controle do jogo, e o Santos consegue bater de frente. O problema é que o Santos não está enfrentando um Atlético Mineiro, como fez isso muito bem, contra talvez um Fluminense, que naquela época do Renato Gaúcho, pós-mundial, ainda estava em êxtase, né? Contra o São Paulo do Crespo, que apesar de estar com desfalques, é um time que também se propõe a jogo, ele está enfrentando um Palmeiras. Um Palmeiras que está lutando firme e forte para o título do Campeonato Brasileiro. São duas tônicas diferentes, mas para as duas equipes, os 3 pontos são os únicos que importam. E às 9h30 da noite a gente vai saber qual é a história desse jogo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e aproveita e já compartilha nas redes sociais para todo mundo acompanhar. Fechou? Quem sabe num pós-jogo eu posso voltar aqui também para falar um pouco sobre essa partida, para falar sobre a situação da rodada e sobre as outras equipes. Mas por enquanto, o meu pré-jogo sobre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos no Allianz Parque, no dia 6 de novembro, quinta-feira, 9h30 da noite. Um grande abraço e vejo vocês após essa partida.